desmoronamento absoluto do plano de 50 anos da China para dominar o século XXI. Enquanto o establishment dormia e a grande mídia focava em distrações vazias, Donald Trump acaba de tomar o controle da verdadeira gasolina do futuro no coração da África. E se você acha que isso é um movimento diplomático distante da sua realidade, espere até ver como a Europa acaba de se render a esta exata mesma visão de força, expulsando de forma implacável o radicalismo que destruiu as suas capitais nas últimas décadas. O mundo que você conhecia, aquele mundo globalista de fronteiras abertas e submissão econômica, acabou ontem. E nós estamos testemunhando a descida de uma lâmina pesada sobre o sistema. E a partir de hoje, nós vamos chamar esse movimento contínuo e brutal de a guilhotina estratégica. Preste atenção nisso. A guilhotina estratégica não negocia. Ela corta o suprimento do inimigo e isola a ameaça. E foi exatamente isso que aconteceu na República Democrática do Congo, num movimento de xadrez geopolítico que pegou Pequim completamente de surpresa e mudou o eixo de poder global. Meus amigos, os Estados Unidos acabam de apoiar a empresa americana Virtus Minerals na aquisição e no desenvolvimento de duas gigantescas minas produtoras de cobalto e cobre na República Democrática do Congo. Preste atenção, trata-se da primeira aquisição colossal de minerais de terras raras pelos americanos no continente africano desde que o presidente Donald Trump assinou o histórico Acordo de Washington em dezembro passado. Então, já são Brasil, Índia e África. Sim, meus amigos, olha a estratégia de Trump para salvar os Estados Unidos da garra da China no quesito terras raras. E você que me acompanha aqui sabe o quanto isso é importante, tão importante que o Lula salvou a cabeça do Moraes oferecendo as terras raras do Brasil para o presidente Trump, que é óbvio, aceitou na mesma hora. Mas o Moraes é um outro departamento que eu vou comentar na sequência. A narrativa oficial pode tentar esconder, mas a verdade é que a China construiu nas últimas 2 décadas um domínio estrutural profundo e assustador sobre o setor de recursos naturais da África. O Instituto de Estudos Estratégicos confirmou um dado que deveria tirar o sono de qualquer líder ocidental. 80% de todo o cobalto do mundo é produzido no Congo, e 80% dessa produção estava sob o controle ditatorial de Pequim. Não tem capital aberto, não tem empresas privadas. É o Partido Comunista que decide para quem vender os ativos, os minérios, os commodities mais importantes do mundo. Para você ter uma ideia, eles controlavam a chave das baterias dos carros elétricos, dos telefones celulares que estão aí na sua mão agora e, mais grave ainda, dos componentes dos jatos militares de última geração. Um caça F-35 mais moderno caça do mundo e dos Estados Unidos depende de minérios críticos, minerais raros, que são vendidos e controlados somente pela China. Toda vez que o Trump faz uma cara feia, o Xi Jinping fecha a torneira dos minerais. E ao fechar esse acordo, Trump não comprou simplesmente minas na África. Ele comprou o direito de dizer não para Pequim. Ele ativou a guilhotina estratégica contra a espinha dorsal do monopólio chinês. Olha o nível da jogada que a imprensa se recusa a traduzir para você. A mineradora Virtus assumiu o controle das operações de Chamaf, uma produtora local, garantindo acesso direto às minas de Etoile em Lubumbashi e Mutoshi em Kolwezi. Juntas, essas duas artérias minerais vão jorrar 75 mil toneladas de cobre e 20 mil toneladas de cobalto por ano, com as plantas de processamento entrando em operação já no próximo ano. E não para por aí. O CEO da Virtus Minerals, Philip Brown, deixou claro que eles detêm agora um total de 56 licenças de mineração na região, prontas para extrair cobre, cobalto e metais essenciais como o tungstênio. E o aviso aqui é severo. O Ocidente parou de pedir licença para existir. A guilhotina estratégica cortou a dependência logística da Ásia porque esses minerais serão exportados
enviados diretamente para o Ocidente através do corredor de Lobito. Estamos falando de uma rota ferroviária monumental até o porto em Angola, apoiada por um investimento americano direto de 5 bilhões de dólares, garantindo uma cadeia de suprimentos de defesa segura, auditável e livre da espionagem chinesa. Mas por que a grande mídia está em silêncio absoluto sobre isso? Porque eles simplesmente não podem admitir que o homem que eles chamam de extremista resolveu o que eles mesmos chamavam de impossível. O acordo de Trump não apenas garantiu o minério, mas está asfixiando os conflitos regionais armados e as infiltrações hostis de grupos rebeldes como o M23, apoiados por Ruanda. O analista Franz Kronge, da Fundação Yorktown, resumiu a ópera. Os Estados Unidos não estão mais delegando o seu futuro. Estão entrando no continente africano com os 2 pés na porta para disputar a hegemonia ao longo dos corredores dos oceanos Atlântico e Índico. A derrota econômica da China e a quebra do seu monopólio mineral são um choque brutal na arquitetura do comércio global. Mas o choque cultural que acaba de atingir o Ocidente é ainda mais profundo e irreversível. A guilhotina estratégica não operou apenas nos desertos minerais da África. Ela desceu com força máxima sobre os burocratas engravatados no velho continente. O que aconteceu no Parlamento Europeu nas últimas horas é algo que muitos achavam que só veríamos em livros de história ou em discursos rotulados como proibidos pela ditadura do politicamente correto. Preste atenção nisso. A cortina de ferro do globalismo simplesmente caiu em Bruxelas, esmagada pelo peso da realidade. E isso aqui é grave, muito grave. No dia 17 de junho, o Parlamento Europeu foi palco de uma cena que provocou pânico generalizado na esquerda global. Olha isso, porque o Lula está se revirando. Por 418 votos a 218, eles aprovaram oficialmente o chamado regulamento de devolução. Olha isso, não se engane com o nome burocrático. Trata-se do quadro de aplicação de deportações mais rigoroso, agressivo e abrangente já adotado na história da União Europeia. E a mesma Câmara, preste muita atenção nisso, a mesma Câmara que passou 30 anos cuspindo na cara dos cidadãos europeus, dizendo que suas culturas, suas fronteiras e as leis dos seus bairros não importavam, foi a mesma Câmara que explodiu em aplausos ensurdecedores com os políticos cantando em coro "mandem eles de volta". E o pavor tomou conta dos globalistas porque a velha ordem política ruiu. O bloco de centro-direita do Partido Popular Europeu, que sempre agiu como os rinocerontes covardes do establishment, juntando-se à esquerda para isolar os conservadores, foi forçado pela pressão das ruas a se aliar aos nacionalistas. Eles se uniram aos reformistas conservadores europeus, ao movimento Patriotas pela Europa e ao grupo Nações Soberanas. E quando essa aliança patriótica se formou, a força foi avassaladora e a coalizão se tornou imbatível, triturando a oposição de esquerda por 418 votos. Ninguém está falando disso na sua televisão, mas a população europeia finalmente entendeu que a sobrevivência não aceita meio termo. Para você entender o poder dessa nova lei, nós precisamos olhar para os 4 pilares fundamentais que compõem essa guilhotina estratégica migratória. Primeiro, acabou o jogo interminável de gato e rato. O migrante ilegal que receber uma ordem de retorno tem o dever legal de cooperar com a própria deportação em até 30 dias. Nós estamos falando de radicalismo islâmico, nós estamos falando de migração sem controle da África diretamente para o continente europeu. Se a ordem foi dada, o sistema processual infinito acabou. Ou sai por bem, ou sai pela força da lei. Segundo, a detenção, que antes era uma piada de 6 meses, foi quadruplicada. Aqueles que aguardam remoção agora podem ficar detidos por 24 meses,
2 anos completos com possibilidade de extensão, e aqueles considerados ameaças à segurança nacional serão jogados em instalações de segurança máxima. A segurança das famílias europeias finalmente voltou a valer mais do que o conforto do invasor. Terceiro, e esse é o ponto que está fazendo a ONU e os direitos humanos entrarem em colapso nervoso: a criação de hubs de retorno offshore é o modelo da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni na Albânia, virando a regra oficial do continente. Os países europeus agora vão deportar e manter os requerentes de asilo rejeitados em centros de detenção fora das fronteiras da União Europeia. É a versão europeia da política americana de permanência no México, blindando a Europa por fora. E o quarto, o banimento perpétuo. Se um indivíduo for deportado por ser um risco à civilização e à segurança pública, ele recebe um banimento para o resto da vida. Não são 5 anos, não é uma suspensão temporária. É a lâmina da guilhotina estratégica se fechando para sempre. Você ameaçou o nosso modo de vida aqui no Ocidente, você está banido perpetuamente. Adeus, tchau, nunca mais volte. E para compreender a magnitude tectônica desse evento, você precisa engolir a realidade dos números frios. Durante décadas, a União Europeia operou um sistema de rendição civilizacional perfeitamente gerenciado. Apenas 20% dos imigrantes ilegais que recebiam ordem de deportação de fato iam embora. 80% das ordens oficiais de 27 nações soberanas eram simplesmente tratadas como lixo. 8 em cada 10 invasores radicais islâmicos ignoravam a lei e ficavam no continente. E o resultado dessa loucura? Bom, a Europa sofreu a maior transformação demográfica forçada da história moderna. E você sabia que isso é um plano antigo dos radicais islâmicos do Irã em tomar a Europa por dentro sem disparar o único tiro? Bom, na virada do século passado existiam aproximadamente 10 milhões de muçulmanos em todo o continente europeu. Anote esse número: 10 milhões na virada do século passado. Hoje, sob a conveniência do establishment e da esquerda globalista radical, esse número explodiu para mais de 50 milhões de muçulmanos, e a maioria radicalizados islâmicos xiitas e sunitas. Cidadãos comuns europeus viram as suas praças tomadas por pessoas que não gostam de trabalhar, viram suas filhas aterrorizadas de caminhar nas ruas à noite, viram a arquitetura milenar europeia ser silenciada por uma cultura radicalmente incompatível com as liberdades ocidentais. É público e notório que o Islã radicalizado, a aplicação da Sharia, visa destruir a religião judaico-cristã e implantar o seu radicalismo no lugar. Isso é Sharia. Quando o povo europeu tentava protestar, quando clamavam por socorro nas urnas, os burocratas de Bruxelas, à esquerda radical, os chamavam de fascistas e extremistas de extrema-direita. Mas o jogo virou. A janela de tolerância foi estilhaçada. O que está surgindo na Europa é um populismo civilizacional implacável, que entende que a verdadeira guerra do século XXI não é apenas de nação contra nação, mas de civilização ocidental contra as forças internas e externas que tentam dissolvê-la. Olha a reação em cadeia acontecendo agora. Na Itália, Giorgia Meloni reduziu pela metade as chegadas de imigrantes com acordos de ferro no norte da África, estendeu as detenções e apresentou projetos para banir completamente o uso da burca em espaços públicos, escolas e ruas. Na Holanda, Geert Wilders conseguiu proibir a organização extremista Irmandade Muçulmana de operar no país. Para você ter uma noção, a Irmandade Muçulmana é a mesma que alimenta o Hamas e é a mesma que alimenta o Hezbollah contra Israel. É a mesma que apoia os movimentos terroristas do Irã. Até mesmo na Alemanha, o reduto progressista de Angela Merkel, o líder de centro-direita Friedrich Merz, não teve outra escolha a não ser anunciar que 800 mil refugiados sírios serão repatriados e enviados de volta nos próximos anos. O que antes era chamado de xenofobia por 30 anos consecutivos, hoje virou o diário oficial da União Europeia. Inclusive, meus amigos, algo assustador tem acontecido no estado de São Paulo.
O governador Tarcísio de Freitas tem apresentado políticas públicas de transformar São Paulo em um ambiente Muslim-friendly, ou seja, atrair e moldar a cidade de São Paulo para receber todo e qualquer tipo de cultura islâmica. Pense uma política pública de Estado voltada especificamente para movimentos islâmicos, religiosos, culturais e, obviamente, o dinheiro que vem dos países árabes. Mas por que especificamente para os islâmicos? Por que, por exemplo, transformar um hotel num hotel adaptado para receber especificamente os islâmicos no Brasil? Olha que a Europa fez isso e hoje está tendo que reverter tudo isso de novo. Eu não falo que nós temos que nos tornar inimigos dos povos islâmicos. Não, 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 não. Israel mesmo é um parceiro número 1 de países como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Sim, respeito mútuo, colaboração, inclusive ligações militares fortíssimas para enfrentar o Irã. Mas, meus amigos, cuidado, muito cuidado, governador Tarcísio de Freitas. Às vezes a sua intenção é boa, mas as portas que se abrem nesse caminho podem ser desastrosas. A grande elite globalista está em pânico absoluto com tudo isso. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos lamentou profundamente a decisão e as alianças de esquerda chamaram a comemoração de horripilante. Mas eu te digo o que é realmente horripilante. Horripilante é que tenha demorado 3 décadas para que os líderes ocidentais voltassem a defender os seus próprios cidadãos. Horripilante é que uma geração inteira de crianças europeias tenha crescido sendo ensinada pelos seus próprios governantes a odiar a herança gloriosa dos seus antepassados. O sistema está em choque profundo porque o Ocidente acordou, ativou a guilhotina estratégica e começou a faxina de dentro para fora, para cravar o nosso entendimento de elite sobre esse movimento histórico. E olha só, Trump declara guerra à imigração ilegal no mundo inteiro, começando pelos Estados Unidos. Declara guerra ao radicalismo islâmico, declara guerra ao globalismo. E agora as mudanças começam a aparecer. Funciona ou não funciona a pressão pela marreta da força? Então tem 2 palavras que eu quero que você digite agora nos comentários para provar que você não é refém da mídia tradicional. Checkmate global. Digite isso agora e assuma a sua posição nesse tabuleiro. Meus amigos, é hora de mostrar que uma mudança real é possível e acionar um alerta para que o Brasil não repita os erros cometidos pela União Europeia. E então eu preciso falar diretamente com você que carrega um conhecimento de altíssimo nível, uma bagagem incrível, uma mensagem que todos deveriam receber, mas que ainda se sente invisível aqui nesse mundo digital. Você grava, apaga, muda de ideia, vê a mediocridade sendo premiada todos os dias e pensa que o seu tempo já passou. Olha o nível da ilusão em que você está caindo. O problema nunca foi a sua falta de talento. Não é a sua história. O problema, pura e simplesmente, é a falta de um método letal. A internet não coroa quem apenas tem diploma. Ela premia quem domina a comunicação e transforma uma ideia comum em um decreto inegociável. No dia 12 de julho, aqui em Curitiba, eu vou destrancar a caixa preta do meu método de trabalho numa imersão presencial profunda, dentro do meu estúdio profissional, com toda a minha equipe. Serão apenas 10 cadeiras. Você vai aprender roteiro de retenção máxima, posicionamento e construção inabalável da sua autoridade. Use o QR Code que aparece agora mesmo na sua tela ou clica no link que está no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Ou melhor, digite "eu quero" nos comentários agora e garanta a sua vaga antes que a porta de aço se feche. Olha, não perca essa oportunidade de aprender comigo como eu tenho mais de 50 milhões de visualizações todos os meses e como eu monetizo tudo isso em dólar. Então, meus amigos, só não faz quem ainda não aprendeu a fazer da forma correta. E preste atenção, chega de perder tempo para escolher um filme ou um seriado para assistir. Muitas vezes você fica ali 1 hora na Netflix e no final escolhe um filme porcaria que fez você perder o teu tempo precioso. E aquele tempo que passa vendo um filme com cultura woke, cheio de mimimi,
nunca mais volta. Então nós resolvemos esse problema. Criamos o nosso canal de séries e filmes, o link está na descrição, no comentário fixado e no card que vai aparecer aqui, onde nós trazemos dicas do que assistir no final de semana com a sua família. Então não se preocupe, tudo já pensado apenas para enriquecer o seu conhecimento ou simplesmente entreter o seu dia, um momento de relaxamento, ok? Agora se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo porque dá trabalho para fazer. Sim, blinde a sua mente. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero